Olá, querido amigo, querida amiga, que bom ter você aqui comigo. Eu já quero começar fazendo uma pergunta, polêmica inclusive. Você se considera uma pessoa tóxica? Ou será que você está inserida ou inserido em um relacionamento tóxico? Ou, não sei, né? Vai que você não se enquadra em nenhum desses dois e está aqui por curiosidade, querendo aprender mais sobre esse tema. A verdade é que essa palavrinha tóxica está sendo usada cada vez mais nos nossos dias. Muitas vezes em contextos que não tem nada a ver, sem nenhuma base sólida científica para isso. E hoje nós iremos conversar um pouco a respeito disso. Até porque os relacionamentos tóxicos têm tirado a paz de muitas pessoas. E é por isso que esse é o tema da nossa oficina de hoje, porque nós encontraremos algumas respostas para, primeiro, será que eu sou uma pessoa tóxica? Ou será que eu estou inserido ou inserida em um relacionamento tóxico? Se sim, como que eu consigo me livrar dessa situação, sair desse contexto para que eu consiga encontrar a paz? Esse é o desejo de todo mundo, né? As pessoas buscam por paz em diferentes lugares, de diferentes formas, mas às vezes com algumas atitudes, com algumas decisões e com algumas ajudas, nós podemos mudar esse quadro. E eu espero poder ajudar você, que seja um momento legal, que a gente possa aprender juntos a respeito desse tema. E eu irei usar algumas coisas, alguns instrumentos de pesquisa, de estudo, para embasar aquilo que eu irei falar. O primeiro deles vai ser a Bíblia. Não sei quantos de vocês sabem, mas eu também, além de psicólogo, eu também sou pastor, sou formado em teologia também. Integro o Quarteto Arautos do Rei, não sei se algum de vocês já me viu em algum programa, em algum clipe, enfim. Mas não é sobre isso que nós iremos falar agora. Como eu disse, nós iremos usar a Bíblia, eu irei usar também alguns artigos científicos da psicologia, alguns livros também para embasar, e eu espero te ajudar nesse tema tão necessário. Até porque eu não sei se você já esteve inserido em algum convívio, em algum relacionamento com alguém que depois de você sair de uma conversa, depois de passar muito tempo com essa pessoa, você se sentia esgotado. Era como se você fosse drenado, toda a sua energia, porque essa pessoa era extremamente pessimista, ou essa pessoa era extremamente áspera em palavras, em ações, e você saía ali exausto. Ou talvez, não sei se você já lidou com alguém que você sempre tinha muito medo, o que você poderia fazer, o que você poderia falar, como se expressar, sempre pisando em ovos, porque essa pessoa poderia atirar, disparar ali um gatilho dessa pessoa e ela estourar com você ou ser áspera contigo. Ou talvez você em algum relacionamento, por ter medo de como essa pessoa lidaria com o seu jeito, você começou a se anular ou deixar de ser quem você é, deixar de pensar e falar o que você gostaria por medo da situação ou da reação dessa pessoa. Se você acredita que já esteve inserido em alguma dessas situações que eu mencionei, muito provavelmente você já viveu ou está vivendo em um ambiente ou um relacionamento tóxico. E a gente está falando muito a respeito disso, né? Tóxico, tóxico, tóxico. Hoje em dia a gente vê muitos jovens usando essa expressão. Ah, porque os meus pais são tóxicos. Ah, porque o meu chefe é tóxico. Mas calma aí. O que seria uma pessoa tóxica? O que seria um ambiente tóxico? Já que as pessoas têm usado tanto isso, né? As pessoas banalizaram em muitos contextos. Por exemplo, se um pai está querendo educar o filho em colocar limites, em pedir ajuda nas atividades de casa, ou determinar horários para mexer no celular, ou talvez observar quais são as amizades que vão ajudar esse filho a se desenvolver, crescer ou não, as pessoas muitas vezes acabam usando o rótulo de falar, meu pai é tóxico. Mas calma aí. O que eu vou enfatizar com alguma frequência nesse diálogo, nessa palestra que eu iria fazer, é de que nós precisamos sempre analisar a coerência, a base para as falas ou ações das pessoas, para que a partir disso eu consiga avaliar se de fato essa pessoa está querendo meu bem ou se ela está usando de artimanhas tóxicas e prejudiciais para a minha vida. Então, pensando nesse contexto, o que seria uma pessoa tóxica, um relacionamento tóxico?
a gente pode imaginar que dentro de um convívio, e aí eu posso mencionar um convívio interpessoal amoroso, profissional, familiar, em qualquer um dos ambientes em que eu conviva com alguém, se neste contexto existe opressão, menosprezo ou retaliação, enfim, cinismo, chantagem, e você se sente mal dentro de um contexto como esse, você percebe que você não está sendo quem você gostaria de ser. Basicamente, esse pode ser um relacionamento tóxico. Em um outro aspecto, a gente também pode entender que em um relacionamento existe um desequilíbrio. Uma pessoa querendo sempre sobrepor a outra. Então, se eu estou num relacionamento onde essa pessoa nunca aceita que alguém seja igual ou superior a ela em algum aspecto, ela começa a buscar formas diferentes para sobrepor. E aí ela vai usar a humilhação, o menosprezo, as críticas excessivas, as chantagens, enfim. A gente vai falar um pouco a respeito das características, das estratégias, das artimanhas utilizadas para se instalar um ambiente tóxico, mas basicamente essa é a situação, de você se sentir mal, de você sentir que você não está sendo quem gostaria de ser ou não está vivendo o que poderia viver, você muito provavelmente esteja em um relacionamento tóxico. Por exemplo, num relacionamento amoroso. Eu gosto de usar esse exemplo porque muitas vezes as pessoas usam de uma forma cômica, como uma sátira. Em alguns contextos isso pode ser aceitável, mas na maioria das vezes não. Eu estou num namoro ou num casamento e quando eu, vou usar um exemplo sendo homem, quero sair para jogar bola com os meus amigos, ou eu quero sair para, enfim, pedalar com os meus amigos, e a minha esposa me proíbe, lembra do que eu falei? Eu tenho que ter uma base, mas espera aí, por que que a minha esposa está me impedindo de sair para jogar a bola? Eu quero me divertir, eu quero me encontrar com os meus amigos, a semana foi intensa, muitas atividades. Peraí, é uma atividade física, eu vou me relacionar com os meus amigos, vou sair de casa, desestressar, liberar endorfina, dopamina, enfim. Quais seriam os problemas de eu sair para jogar bola? Da mesma forma, um marido ou um namorado que impede a sua namorada ou a sua esposa de ter outras amigas, de elas saírem sem a sua presença, de se divertir, enfim. Muitas vezes essas proibições são já indícios de uma pessoa que é tóxica. Por quê? Qual é a base para essa pessoa impedir o outro de ter o seu momento de individualidade, de fazer algo que ela gosta, exercer ali algum hobby, algum lazer? Qual o problema nisso? Por que impedir? Por que limitar ou prender essa pessoa a isso? Num outro contexto, familiar. E esse é um assunto bem delicado, porque, como eu disse, dentro do aspecto da educação, muitas vezes os pais se excedem em achar que tudo pode. Mas, digamos que o filho está crescendo. Existiriam muitas possibilidades, mas eu vou usar um exemplo. Eu estou crescendo, estou me desenvolvendo, e aí eu começo a ter outros amigos e a minha mãe ou meu pai começa a perceber que ele já não é mais o papel principal na vida do filho, que ele agora tem outros amigos que gostam de passar mais tempo com eles do que com os pais, ou agora tem uma namorada e já estão planejando em se casar. E aí esse pai ou essa mãe começa a falar: mas filho, você vai me abandonar. Eu vou ficar sozinha aqui nessa casa, quem vai me ajudar? Eu estou ficando velho. E aí começa a criar todo um cenário para que esta pessoa seja impedida de se desenvolver, de crescer, não poder sair para morar em outro lugar, de, enfim, ter outras possibilidades de crescimento, porque muitas vezes o pai está impedindo. Ou num contexto de uma criança que está sendo educada, o pai o tempo todo está ali oprimindo, usando palavras duras, falando que essa pessoa não presta, que não vai ser ninguém na vida, enfim, várias falas duras sem nenhuma base, que poderiam ser faladas de uma forma diferente, com amor, temperadas, como o próprio apóstolo Paulo menciona, que devem ser as palavras de todas as pessoas, umas com as outras, mas simplesmente por descarregar. E aí o filho cresce sendo oprimido, sendo desenvolvida
a sua autoestima de uma forma muito negativa, muito baixa, muito inferiorizada, também pode ser analisado num contexto como esse e vários outros. No ambiente profissional, por mais que exista a escala hierárquica, né? Eu tenho um líder, eu preciso ser subordinado a ele, eu aceito as ordens e enfim, as sugestões que ele me dá, mas dependendo da forma como é feito, eu preciso também acender um alerta diante daquilo. Então, se eu tenho um colega de trabalho que seja no mesmo nível hierárquico que o meu, mas essa pessoa sempre fala que eu não faço nada que presto, que eu não sou competente, mas eu, dentro das minhas interpretações e da minha visão, eu cumpro com os meus horários, eu faço tudo que é pedido para eu fazer com excelência, mas aquela pessoa sempre tenta me oprimir, sempre tenta se colocar acima de mim, ou tenta mostrar que ela é superior. Peraí, essa também pode ser uma das formas ou dos sinais de uma pessoa que também pode ser tóxica, pode ser abusiva. Então, pensando em cada um desses episódios, a gente começa a criar um cenário. Mas lembrem-se, em todas as situações, a gente não pode pegar um caso de uma pessoa e se aplicar à minha também. Eu preciso analisar o todo, eu preciso observar as características, e são várias delas que a gente vai falar um pouco mais à frente, para eu criar um cenário se de fato é real também na minha situação. Ou se apenas é uma interpretação equivocada da minha parte, porque todo mundo é contra mim, ninguém me ajuda, ninguém me defende, eu posso me vitimizar também. Mas eu preciso analisar. Essas são algumas das possibilidades. Quer ver um exemplo bíblico de um casal que vivia em um relacionamento tóxico e um dos cônjuges não percebia? Sansão e Dalila. Ambos estavam casados e o objetivo de um casamento é de que um faça o outro crescer, um faça o outro ser feliz, e ali nós não vemos isso acontecendo. Não sei quantos de vocês conhecem essa história, mas Sansão, ele tinha uma força sobrenatural dada pelo próprio Deus, e o voto que foi feito para ele na infância era que ele não poderia cortar os cabelos e não deveria falar esse segredo para ninguém. E aí a sua esposa, que não era da mesma fé que ele, começa a insistir. Eu quero saber qual é o segredo, o que preciso saber para tirar a sua força. E aí ela usa de chantagens, usa de mentiras, usa de várias estratégias para tentar descobrir esse segredo que ele já tinha dito que não poderia falar. Qual que era a estratégia dela? De entregá-lo para os seus inimigos e ele seria morto. Tudo isso por ganância. E Sansão, diante de todos os indícios, todos os sinais, ele continuava ali, amando. Ah não, a Dalila me ama, ela só está brincando, é só o jeitinho dela. E muitas pessoas num relacionamento amoroso falam as mesmas coisas. Não, ele briga comigo assim, ele fala de forma rude comigo, mas é a educação, ele veio de um contexto diferente. E a gente começa a aceitar, a tolerar, a levar na brincadeira. O final da vida do Sansão é trágica. Depois de muita manipulação, de chantagens, de cinismo, Dalila consegue o que ela queria. Sansão não perde apenas a sua força, mas também a sua paz e a sua vida. Custou muito para ele, né? Mas isso não precisa ser o retrato da sua vida ou de algum amigo, algum familiar que está inserido em um contexto como esse. A gente pode mudar esse quadro. A questão é como? Por que tantas pessoas vivem numa situação como essa? Por que tantas pessoas estão inseridas em um relacionamento abusivo e não conseguem sair? Por que essas pessoas, às vezes, percebem, nossa, eu sofro, eu gostaria de fazer isso ou aquilo, mas eu não posso porque eu estou nesse relacionamento? Por quê? E eu já fiz essa pergunta muitas vezes, porque diante da minha profissão, né, eu lido com muitas pessoas o tempo todo, já fui pastor de igrejas, também na área de psicologia, a gente atende, a gente aconselha. Por que essas pessoas não conseguem abrir os seus olhos para a realidade que está diante de si? E aí a gente precisa puxar, com a ajuda da psicologia, de algo que pode ter acontecido com muita frequência em sua infância. Feridas que ainda estão abertas. Talvez seja uma pessoa que foi abandonada no passado, rejeitada pelos seus pais, e essa pessoa teme acontecer o mesmo de novo,
E ela se apega à primeira oportunidade, à primeira pessoa. E fazendo o que ela fizer, ela não tem coragem de largar, porque ela tem medo de ser abandonada outra vez. Muitas vezes, essa pessoa ela pode ter crescido num contexto em que as pessoas sempre a humilharam, então para ela se acostumou num contexto como esse, para ela é normal esta realidade, e aí a sua autoestima cada vez mais baixa, ela aceita pouco, ela se contenta com migalhas. E esta é a realidade de muitas pessoas. Outro ponto também muito comum das pessoas não conseguirem sair de relacionamentos tóxicos é das pessoas acharem que elas ficaram sozinhas. E esta é uma estratégia muito comum de um abusador de falar: você não pode se divorciar, você não pode me largar, porque você não vai achar ninguém como eu. Quem é que vai te querer? Você aí começa a humilhar, a depreciar a sua autoestima, a sua pessoa, para que ela sempre se sinta que não é capaz, que ninguém vai aceitá-la. E assim o opressor sempre se instala sobre essa pessoa. Outro ponto também muito comum, em especial num contexto religioso, é das pessoas confundirem o sacrifício sem limites. É da pessoa achar que não, pela minha fé eu preciso suportar tudo, eu preciso ir até o fim, eu não posso mais abrir mão de um relacionamento X ou Y, eu preciso amar o meu próximo, então eu vou ter que ir até o fim. Calma lá. A gente não pode confundir as coisas. A Bíblia é clara em amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia é clara em mostrar que nós devemos ter o amor de Cristo também pelos nossos semelhantes. Mas Deus nunca nos chamou para vivermos num relacionamento abusivo. Deus nunca nos chamou para que nós não tivéssemos paz, até porque a paz que excede todo o entendimento vem dele. O que ele deseja para nós é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse sempre foi o plano de Deus para nós. Ele nunca quis que nós estivéssemos em um ambiente em que nós não pudéssemos exercer a nossa individualidade, a nossa liberdade, as nossas cognições no seu potencial máximo. Pelo contrário, até porque eu quero até compartilhar com vocês um texto da Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo é claro em dizer algo no verso 15. Ele diz assim, ó: Deus nos chamou para a paz. Foi para isso que Deus nos chamou. Não para vivermos encarcerados em um contexto opressor, onde nós tenhamos apenas prejuízos do que benefícios. Até porque quando a gente está inserido em um contexto tóxico, não é simplesmente o fato de eu aceitar aquela realidade, mas eu vou lidar com vários outros problemas para a minha saúde, seja ela mental, seja ela física. Existem pesquisas. O Instituto de Pesquisa, feito inclusive pela Associação de Psicólogos Americana, ela descreveu a frequência cada vez maior de quanto maior é o tempo que eu passo em um relacionamento tóxico, maior é a probabilidade de eu ter depressão, ansiedade. Junto com isso, eu posso ter insônia, baixa autoestima e várias outras características de pessoas exaustas, sem esperança, tristes. Tudo isso pela falta de amor próprio, pela falta de uma pessoa que possa dar a mim aquilo que eu mereço. Voltando novamente para o contexto religioso, né? Se Deus desejasse que nós vivêssemos em um contexto opressor, como é que nós nos relacionaríamos com ele? Porque se eu estou num relacionamento tóxico, se isso interfere em meu corpo como um todo, se a minha mente está oprimida, eu não consigo me relacionar com o próprio Deus, porque o órgão do meu corpo que faz ligação com Deus é o meu cérebro. E se ele não consegue desenvolver todas as suas capacidades, se eu vivo oprimido, vivo deprimido, se eu vivo lidando com vários outros problemas, eu não presto, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não mereço a graça, eu não mereço me conectar com Deus, eu não sou digna, tudo isso vai estar uma coisa ligada à outra. Quer ver um outro texto que eu posso compartilhar com vocês também? É Provérbios, no capítulo 4, se você quiser até acompanhar ou anotar para depois dar uma olhada. Provérbios no capítulo 4, no verso 23, diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Aqui o coração, quando o autor escreve, ele está falando da nossa mente.
É um conselho de Deus para você. Se tem uma coisa que você precisa guardar, proteger, cuidar, é o seu coração, a sua mente. Porque é dali que procedem as saídas da vida, é dali que sai tudo. São as decisões, são as escolhas, tudo que a gente pode fazer começa aqui. E se aqui não está bem, se aqui não está saudável, isso vai trazer inúmeros prejuízos para a minha vida em várias outras áreas. O Instituto Gottman, ele fez uma pesquisa e ele, que inclusive é referência mundial em relacionamentos, ele descreveu 4 pontos e ele descreve como 4 venenos nos vínculos tóxicos que é comum de existir nos relacionamentos. Então, se você observar que em um dos seus relacionamentos você tem vivenciado isso, ou se você tem utilizado dessas estratégias contra alguém, a gente precisa acender um alerta, que estas são as características comuns de uma pessoa num relacionamento tóxico. Quais são elas? Crítica constante, desprezo, defesa exagerada e silêncio punitivo. Essas são as 4 das principais características de uma pessoa tóxica, num relacionamento tóxico. O que seria isso? Primeiro, a crítica constante. Aquilo que a gente já falou, né? Um pai para um filho sempre criticando, você não faz nada que presta, você não vai a lugar nenhum. Um marido que sempre vai oprimir a sua esposa, você não faz nada que presta, ninguém vai te querer, você tem que fazer isso mesmo, eu ainda estou te dando o privilégio de ter uma vida, de ter uma família, enfim. E sempre vai criticando, vai oprimindo. O desprezo, juntamente com as críticas, é constante. Essa pessoa não é valorizada. Por qual é a razão dessa pessoa de buscar ambições de crescimento, de desenvolvimento? Não há possibilidades diante de uma situação como essa. Terceiro ponto, a defesa exagerada. É difícil de você conversar com uma pessoa tóxica porque essa pessoa nunca vai aceitar. Ela vai criar um muro diante dela. Ela vai usar até mesmo de estratégia de falar, não, eu sou assim, mas eu estou tentando melhorar. É porque é a minha família, eu vim de uma situação assim assada, é o meu jeito, eu vou mudar. Ou de sempre argumentar com tudo aquilo que você traz, é uma defesa exagerada, nunca ele está errado. E por fim, o silêncio punitivo. E isso também é muito comum. Você tenta dialogar ou você faz algo errado aos olhos desta pessoa e ela se silencia. E ela pode passar uma semana, 2, um mês, e enquanto você não vem atrás dessa pessoa, enquanto você não se submete a ela, pedindo perdão, buscando reconciliação, ele vai fazer aquele silêncio para que você sofra, para que você fique ali buscando formas de resolver aquela situação. E aí ele sempre se sente com um ar de superioridade. Deu certo, funcionou. Mas aí vem a questão, né? Digamos que você que está me ouvindo, e está percebendo que está num relacionamento tóxico, como é que eu consigo sair? Como é que eu consigo me proteger? Como é que eu consigo buscar esta paz que eu tenho perdido? Como é que eu consigo me encontrar comigo mesmo? Como isso é possível? E aí eu quero mencionar para vocês 3 passos. Poderia mencionar outros, mas eu vou focar em 3 passos que são fundamentais para que você saia dessa situação. E a primeira delas é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que você está inserido em um contexto tóxico. Você precisa dar nome às pessoas ou às situações, os lugares que não têm te feito bem. Enquanto você não reconhece, você pode lidar com a situação como uma sanção. Não, ele é assim mesmo. Não, tá tudo bem, eu nem gostava tanto daquelas minhas amizades, eu consigo viver sem elas. Tudo bem eu não poder estudar, eu não poder passear, eu posso fazer outras coisas. Calma, você precisa reconhecer que essa pessoa não tem te feito bem, que essa pessoa não é saudável para você. Você precisa reconhecer que você está vivendo numa situação como essa para que você entre no segundo passo, que é buscar ajuda. É muito mais difícil, é possível, mas é muito mais difícil você sair de um contexto tóxico sem a ajuda de um profissional. Busque ajuda de um psicólogo, converse com essa pessoa para que ela possa te dar mais orientações especializadas e específicas para a sua situação. Você também pode pedir ajuda de um líder religioso de confiança, que tenha experiência, que você perceba que na vida dele tem sabedoria, tem base bíblica para também te ajudar. E desta forma você vai conseguir vencer.
E aí, além disso, você já reconheceu, você já foi em busca de um profissional. É muito importante também que você já comece a fazer isso nos seus relacionamentos, estabelecer limites. Então, se você está num relacionamento com o seu chefe de trabalho e você percebe que ele tem se excedido, e isso já não faz mais parte da função dele ou da autoridade que ele possui, estabeleça limites. Olha, até aqui você pode ir. Eu não concordo com o que você tem falado, porque isso não é correto, não é sincero, com base nisso, naquilo, com o relacionamento com os seus pais. Mãe, pai, tá tudo bem, eu continuarei sendo fiel, obediente a você, mas até este ponto eu concordo. A partir daqui eu quero exercer a minha individualidade, eu quero me desenvolver em outras áreas. No meu relacionamento conjugal ou no meu namoro, eu preciso estabelecer limites. E se esses limites eles se excedem, se esses limites não estão sendo respeitados, eu preciso exercer o não. O não é não apenas um ato de amor próprio, mas também um ato de fé. É necessário muitas vezes que eu diga não para que a pessoa possa me respeitar. Lembra do que eu mencionei do verso lá de Provérbios no capítulo 4? Se eu não cuido em guardar a minha mente, o meu coração, de onde saem todas as coisas para a minha vida, eu não vou conseguir fazer muita coisa, eu não vou ir muito longe. O desejo de Deus é que nós cresçamos, nos desenvolvamos, que nós entendamos qual o valor que nós possuímos. Mas aí vem o ponto, tudo bem, eu estou nesse relacionamento, eu preciso perdoar. Claro que você precisa. E é possível sim. Mas nem sempre perdoar significa que você vai continuar nesse ciclo vicioso, nesse ciclo tóxico. É muito comum das pessoas, quando percebem que podem perder a sua esposa, o seu esposo, elas começam a se humilhar. Não, eu vou mudar, eu não vou ser essa pessoa, me desculpa, eu me excedi. Mas calma aí. Se essa pessoa não demonstrar mudanças corretas, palpáveis, que você está vendo de fato essas mudanças, se cuide. Talvez seja necessário você se afastar dessa pessoa. O afastamento é necessário e não tem nada a ver com não perdoar. Você pode perdoar, mas às vezes é necessário se afastar. É possível ser cristão e dizer, isso aqui não é saudável para mim. É possível amar e se afastar. É possível perdoar, mas a partir daquele momento você seguir a sua vida longe daquela pessoa. Sabe por quê? Você não pode se esquecer do valor que você tem. Você é amado por Deus. O valor que Ele derramou na cruz do Calvário por você mostra que você não pode se submeter a qualquer situação. Somente Ele deve ser o dono da sua vida. Você não deve se submeter a ninguém mais nesta terra. Não em situações abusivas que não façam você se desenvolver, crescer. A Bíblia é clara em vários exemplos de relacionamentos que foram saudáveis e é isso que Deus deseja para você. Noemi e Ruth, você pode depois pesquisar um pouco mais a respeito da história delas, mas era uma sogra e uma nora, ambas viúvas. E elas poderiam muito bem se afastar, se separarem, mas não, elas se uniram. Uma ajudou a outra a se desenvolver, a crescer, foram leais uma à outra e elas cresceram, se desenvolveram, foram felizes, puderam exercer a sua individualidade também. É isso que Deus deseja para mim e para você. Nós precisamos ser fiéis a Deus e a nós mesmos e também com o próximo. Mas enquanto essas pessoas nos ferem profundamente, enquanto essas pessoas não dão o valor que nós temos de acordo com o que Deus nos deu, essas pessoas não podem continuar se relacionando conosco. E aí você pode estar pensando, né? Já sofri tanto. Ou eu conheço pessoas que já sofreram tanto. Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou ajudar essa pessoa a sair dessa situação? Eu quero te dizer, há esperança. Existe sim possibilidade de um novo recomeço. Há possibilidade sim. Tem um outro texto, e é o último que eu compartilho com você, que está em Isaías, no capítulo 26, verso 3, diz assim, ó, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. No Senhor você vai encontrar propósito. No Senhor você vai encontrar a perfeita paz. A paz que talvez alguém tenha tirado de você, Ele pode trazer de volta. A paz que você por muito tempo não desfrutou, Ele deseja te conceder.
A paz que excede todo entendimento, que Ele quer que guarde o seu coração e a sua mente. Esse é o desejo de Deus para você. Você precisa reconhecer, buscar ajuda e assim estabelecer limites para que você encontre êxito, para que você encontre alegria e prazer em viver e se reconectar com você. Talvez você se perdeu no meio da sua jornada, mas há sim esperança, há sim possibilidade de você recomeçar. Eu quero concluir esse meu momento com você dizendo: paz não é luxo, mas é uma promessa de Deus para você. Busque esta paz. Estabeleça limites. Mude o que precisa mudar. E, se necessário, abra mão de relacionamentos para o seu bem e para o bem do outro também. Eu espero que você consiga lidar com essa situação. O meu Instagram vai estar aí disponível. Se você precisar de ajuda também, pode me mandar uma mensagem que eu estarei na torcida para que você e eu tenhamos sempre a alegria e prazer de viver o melhor que Deus deseja para mim e para você. Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima por aí. Tchau, tchau!